Agora 7h03, chegou o momento mais esperado, o momento da Palavra de Deus. Programa Maranata, Ora Vem Senhor Jesus. Você ouve agora uma palavra da parte do Senhor para mim e para tua vida. Tu és a minha luz. Graça e paz, meus amados. E é chegado o momento mais esperado do dia, que é o momento de trazer a graciosa, maravilhosa e poderosa Palavra de Deus. E a mensagem que eu trago hoje para vocês é sobre o perdão. Antes, já teve a ilustração do dia falando sobre perdão também. E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês. Em Mateus 5, capítulo 23 e 24. Capítulo 5, versículo 23 e 24. Se você puder nesse momento pegar sua Bíblia para acompanhar comigo. Em Mateus 5, versículo 23 diz: Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Então vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. A reconciliação não é algo a ser praticado apenas somente entre nós e Deus. O pedido de perdão não é algo a ser apenas eu peço perdão a Deus e Deus me perdoa, pronto, acabou ali. A reconciliação, o perdão, tem que ser também para com os nossos irmãos. O mesmo perdão que nós recebemos de Deus, ele também tem que ser praticado com os nossos semelhantes. Você sabia que quem não perdoa não é perdoado? É verdade. Você sabia que o perdão ou a falta dele faz uma grande diferença na vida do crente, na vida do cristão, na vida da pessoa, na nossa vida, na vida de alguém? O perdão ou a falta dele, como influencia? Você tem noção? A palavra de Deus, ela é muito clara o que diz respeito a isso. Ela é muito clara quanto ao fato de que se não perdoarmos a quem nos ofende, então Deus também não nos perdoará. Foi Jesus Cristo que nos ensinou isso na oração do Pai Nosso. Mateus 6, versículo 9 ao 13, que diz assim: Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Foi a oração ensinada por Jesus. Deixa eu completar, né? E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. No 12, ele foi muito claro: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que é assim que a gente faz a oração do Pai Nosso todos os dias. Deus, ele tem nos dado o seu perdão gratuitamente. Você acha que somos merecedores do perdão divino? Não. Todos os dias, Deus, ele tem nos perdoado pelas faltas que nós cometemos.
E Ele deseja também que nós tenhamos essa mesma misericórdia para aqueles com que nos ofende. Mas se a gente se nega a perdoar, a graça de Deus ela é interrompida sobre a nossa vida. A nossa reconciliação com Deus é comprometida. Cristo também nos advertiu com clareza sobre isso em uma de suas parábolas. Em Mateus 18, capítulo 18, versículo 23 ao 35, diz assim: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Só que quando aquele servo ele encontrou um dos seus conservos, que também lhe devia, o agarrou, o sufocou, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, eu te pagarei. Mas ele não quis. E, impondo-se, lançou na prisão até que ele saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia se passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor o que aconteceu. Então seu senhor, chamando, disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente? Te compadece do teu conservo, como também eu me compadeci de ti. Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos. Verdugos eram os torturadores, até que pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Mateus 18, 23 ao 35. Então, nesse momento, você começa a entender que essa ilustração dada por Jesus é forte. Deus, em sua bondade, Ele espera que façamos o mesmo. Nessa ilustração, ele foi perdoado a sua dívida. Porque o patrão, o senhor dele, poderia tê-lo cobrado e vendido ele, a mulher, os filhos, todos para pagar a dívida, mas o perdoou. Ele obteve um perdão do seu senhor, mas na hora, quando ele tinha também que perdoar a dívida do conservo dele, ele não fez. Deus, em sua bondade, Ele nos perdoou, então Ele espera que façamos o mesmo. Porque se você não perdoa a quem te ofendeu, como então você vai parar, colocar os seus joelhos no chão e pedir perdão a Deus pelos seus pecados? Porque a partir do momento que você se coloca diante de Deus: Pai, perdoa-me, eu errei diante de Ti, fiz isso, fiz aquilo, você se confessa diante de Deus, pede perdão e Ele te perdoa. Aí logo mais à frente tem um irmão contigo que fez alguma ofensa, você não perdoa, você guarda aquela mágoa, você fica com aquela angústia no coração. Seu perdão pode ser também revogado. Deus, Ele está vendo tudo, Ele conhece tudo, Ele sabe tudo que está se passando. E sabendo disso, Ele se entristece. Porque Ele te perdoa de todas as tuas faltas inúmeras vezes, porque erramos todos os dias, todos os momentos. Somos falhos e pecadores.
Mas Deus é misericordioso em sua graça, em sua bondade, em sua benevolência, em sua misericórdia. E quando nos arrependemos de verdade, Ele nos perdoa. E por que nós não conseguimos perdoar ao irmão que nos ofendeu? A falta de perdão é uma prisão. Em Mateus 18:34 diz assim: indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Porque ele naquele momento se indignou. Ele se indignou porque ele perdoou a dívida do seu servo, mas o seu servo não perdoou a dívida do conservo. Além de preso, aquele homem seria torturado como forma de punição. Você sabia que os demônios, eles amarram as vidas, amarram a vida daqueles que retêm o perdão? O diabo, ele tortura com angústia, depressão, enfermidade, com tudo isso. Muita gente tem sofrido com a falta de perdão. Outro dia eu estava na internet vendo um vídeo e a mensagem era o seguinte: um jovem tinha uma mágoa muito grande do irmão, porque o irmão tinha dormido com a namorada e tinha engravidado a namorada, e ele guardou aquela mágoa por 12 anos no seu coração. E os pais um dia tentaram aproximar os dois. Ele não quis conversa, não quis saber, e disse o seguinte: para mim ele está morto, não quero saber nada da vida dele. Só que dias à frente ele descobriu que o irmão estava lutando pela vida. Estava muito enfermo e o irmão estava lutando pela vida, estava prestes a falecer. Mas mesmo assim ele se negou. Ele não quis saber. Ele se negava veementemente. Não quero, não quero, não quero, não quero. Aí eu fico pensando assim, depois que eu vi esse vídeo, eu comecei a refletir. O perdão, ele fala mais sobre quem o dá do que sobre quem o recebe. Porque eu não sei sobre essa situação se aquele irmão que o ofendeu estava de fato arrependido, ou se estava com medo de morrer sem o perdão do irmão. Eu me perguntei se ele, em estado de saúde bom, viril, com a saúde estabelecida, se em algum momento ele pararia para ter algum tipo de arrependimento e pediria perdão para o irmão se ele não estivesse no leito de morte. Não cabe a mim entender ou julgar o perdão, mas cabe a mim sim dizer que perdoar é uma escolha. É importante que a outra parte esteja arrependido, sim, mas o perdão não se trata somente disso. O perdão, ele se diz respeito mais a quem perdoa do que a quem é perdoado. Porque às vezes a pessoa pede perdão, mas não está verdadeiramente arrependido e volta a cometer o mesmo erro. Mas a pessoa que perdoa tem que de fato perdoar. Tem que de fato se colocar nessa posição. E tem que vir de dentro, tem que vir do coração. Tem que ser uma coisa pura, sincera, para que Deus receba, para que destrave todas as amarras da sua vida, para que você possa de fato dizer: eu estou livre de mágoa, livre de angústia, eu estou perdoando, liberar o perdão. Então perdoar fala mais sobre quem perdoa
do que sobre quem é perdoado. Alguns acham que o perdão é um benefício para o ofensor, mas é maior para quem foi a vítima ofendida. Naquele que está ferido, porque sem perdão não há cura. A doença interior se complica, causa saúde espiritual, emocional e até saúde física por ressentimento. A pessoa que tem mágoa no coração, ela pode ficar doente. Ela pode ter a saúde afetada. E como deve ser o perdão? A pessoa tem que pedir o perdão ou merecê-lo para poder ser perdoada? Não. Devemos perdoar como Deus nos perdoou. Porque nós não somos merecedores de perdão. Mas Deus, pela sua infinita bondade e graça, Ele nos perdoa todos os dias pelos nossos erros. Então, mesmo que aquela pessoa que te ofendeu, te magoou, te entristeceu, mesmo que ela não chegue para você arrependida, pedindo perdão pela falta que cometeu, ainda assim, para você ter paz, para você ter sua vida destravada, para que você não permita que o inimigo ele tenha nenhum poder sobre a sua vida, você precisa liberar o perdão. Você precisa amolecer o seu coração. Eu não sei porque Deus colocou no meu coração essa palavra para essa semana, mas você sabe. Deus, Ele sabe a quem Ele quer alcançar. E você que está do outro lado me ouvindo nesse momento, que está aí com o coração amargurado por alguém que te feriu muito. Um amigo, um familiar, um colega de trabalho, um patrão, um filho, um pai, não sei. Mas você que está escutando nesse momento essa mensagem, que está com seu coração ferido, abalado, destruído. Eu não sei o que te causa tanta dor. Eu não sei o que te causa tanta amargura. Mas Deus me colocou aqui para te dizer nesse momento: perdoa. Porque é isso que está travando as tuas bênçãos. Porque é isso que está travando a tua vida, o teu crescimento espiritual, a tua comunhão com Deus. E ainda te digo mais: as tuas orações também não serão ouvidas. É preciso que haja perdão. Não é por merecimento. Você precisa perdoar por você, para que você possa ter paz com Deus, para que você possa se livrar dessa amargura. Mas não é só falar que perdoa. É preciso que venha de dentro, é preciso que seja puro, é preciso que seja trabalhado isso. Perdoa como Deus nos perdoa todos os dias. Em Efésios 4:32. Deixa eu vir aqui para o livro de Efésios. Efésios 4:32 diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O texto bíblico diz que o nosso perdão e reconciliação tem que seguir o exemplo que Deus de Jesus deixou e praticou conosco.
Então vamos fazer uma pergunta. Fizemos por merecer o perdão de Deus? Não, né? Então a pessoa que nos ofende não precisa fazer por merecer. Mas o perdão, ele tem que existir. É um ato de misericórdia, de compaixão. Não é sobre merecimento. O apóstolo Paulo falou que, aos Efésios, que o perdão é fruto de um coração compassivo e benigno. O perdão, ele flui da benignidade do nosso coração, e não por haver ou não benignidade no ofensor. No livro de Mateus, ainda capítulo 5, Mateus 5, 23 e 24, como eu já li no início. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Então vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Então, se você sabe que você tem algo, que alguém tem algo contra você, procure-o também para tentar a reconciliação. Mesmo se aquela pessoa não quiser falar com você, procure-o. Tenha iniciativa. Tente. Deus, ele ofereceu perdão gratuito a todos. Independente de qualquer comportamento, independente de qualquer situação. Aí você deve estar pensando, ele me magoou, ele me fez passar por tanta coisa ruim, eu tenho que ir lá pedir perdão? Sim. É difícil. Outro dia eu ouvi um pastor dizer assim, é muito fácil falar sobre perdão. É muito difícil praticar o perdão. E é uma verdade pura. Estou eu aqui falando sobre perdão porque Deus colocou isso no meu coração. Mas eu não sei amanhã o que pode acontecer na minha vida que eu preciso praticar tudo isso que eu estou falando aqui para você nesse momento. Mas a palavra, ela é uma flecha e ela atinge. Antes de falar isso para vocês, eu precisava refletir na minha vida se eu não tinha algo a perdoar alguém. Porque não poderia eu pegar esse microfone nesse momento e falar essas palavras e ensinar o que Deus quer para a nossa vida se eu tivesse no meu coração uma mágoa sobre alguém. Então, se acontecer amanhã, hoje, mais tarde, daqui a pouco, eu aprendi a ouvir da palavra o que Deus quer para a minha vida. Então eu já tenho que praticar aquilo que Deus me ensinou, aquilo que Jesus nos ensinou. E para a honra e glória do nome do Senhor, que essa palavra está sendo trazida para você nessa manhã, porque a glória é toda dele, eu sou apenas um canal, um instrumento. E ele quem está te dizendo nessa manhã, perdoa. Mesmo que ele não tenha te pedido desculpas pelo que ele te fez. Perdoa. Mesmo que ele não chegue para você para falar com você, perdoa. Se possível, vai até ele. Tenta se reconciliar para que você possa ter paz. Para que as bênçãos do Senhor possam te alcançar, para que a sua oração seja ouvida. E não há limite de vezes para perdoar. Certa ocasião, o apóstolo Pedro quis saber o limite de vezes que existe para perdoar alguém. E Jesus Cristo lhe respondeu:
Em Pedro, deixa eu encontrar aqui a passagem de Pedro. Que diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 21 e 22. Então é 70 vezes 7. Jesus não está dizendo isso em números. Ele não está dizendo que você tem que contar quantas vezes você precisa perdoar. Ele está querendo dizer que não tem limite. Você não precisa contar quantas vezes você tem que perdoar. Ele declara que mesmo se alguém repetir a ofensa, você tem que perdoar 497 vezes. 70 vezes 7. 497. Não é por números. É infinito. É ilimitado o perdão. Aí eu fico pensando o que seria de nós sem a misericórdia de Deus. Quantas vezes Deus já nos perdoou? E quantas vezes ainda Ele vai nos perdoar? Então devemos perdoar como também Deus em Cristo nos perdoou. Então não tem limites. Eu falei agora há pouco que existe uma prisão espiritual quando você retém o perdão. E que os demônios, eles se aproveitam dessa situação. Então eu trago para você agora um outro texto. Um texto bíblico que nos informa como o diabo atrapalha a vida de quem tem mágoa, de quem não libera o perdão. O que a falta de perdão traz de vantagem ao inimigo. 2 Coríntios 2, 10 e 11 diz assim: A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato que tenho perdoado. Se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos aos desígnios. O apóstolo Paulo revela que se deixamos de perdoar, quem vai se aproveitar dessa situação é Satanás, que é o adversário das nossas almas. Ele está dizendo então que o diabo ele age na falta de perdão. Quando você deixa de perdoar alguém, é como se você estivesse dando oportunidade, brecha para que ele comece a mexer os pauzinhos, atrapalhar a sua vida. E a pessoa que está ali com aquela mágoa do coração, ele não lucra nada, absolutamente nada, por reter esse perdão, por guardar essa mágoa. Como também a pessoa que pecou, que errou, que ofendeu, também está preso por aquela falha, se não se arrepender e também pedir perdão.
Só quem lucra com isso é o diabo. Quando as duas partes estão ali em mágoa, em dor, em rancor. O diabo ele começa a ter autoridade na vida de quem vive com esse ressentimento, essa ferida aberta. A Bíblia ela nos ensina que não devemos dar lugar ao diabo. A Bíblia nos ensina que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E a Bíblia nos diz também que devemos resistir ao diabo. Só que quando a gente se recusa a perdoar, a gente está indo em contra de todos esses ensinamentos. O perdão não é um sentimento, é uma escolha, é uma decisão. Uma atitude de fé. Não por merecimento, nem por motivo, e nem por emoção, mas sim por decisão, por escolha, por obediência. Não podemos nos fazer de vítima e nos alegrar por ter sido lesado. Mas mesmo assim nós devemos liberar o perdão para aquele que nos ofendeu, que nos magoou. Por uma questão racional, por uma questão de obediência aos princípios que Deus nos ensinou, por uma questão de liberação da alma. Eu sei que o perdão ele não flui espontaneamente. Eu vou perdoar, pronto. Como piscar, perdoei. Não. Ele tem que ser gerado no coração. Ele tem que ser trabalhado na mente. Mas você tem que lembrar também, na hora que o coração estiver amargurado, você lembrando daquela falta, daquele erro que foi cometido contra você, e você tentando fechar o seu coração, você tem que lembrar das consequências da falta do perdão. Dê mais razão do que emoção. Tem que ter fé para perdoar. Certa ocasião, Jesus ensinava aos discípulos a perdoar. Em Lucas 17 diz assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Naquele momento os discípulos reconheceram que para perdoar não precisa só ter vontade, tem que ter muita fé. O nível de perdão tem que ter fé. Tem que se exercitar, tem que plantar. É como uma semente. Deus é justo. E Ele nunca nos pede nada além do que a gente pode dar. Se Ele nos pediu que perdoássemos aos nossos irmãos, Ele vai nos dispensar graça, Ele também vai perdoar as nossas ofensas, os nossos pecados, os nossos erros, quando nós errarmos contra o Senhor. Então, quando você começar a refletir um pouco sobre essa passagem, sobre essa mensagem, lembra que outro dia eu trouxe aqui uma mensagem sobre José. Que José foi jogado numa cova, foi vendido como escravo. Ele poderia ter guardado aquela mágoa no coração para sempre, mas ele optou por perdoar. Perdoou todos os seus irmãos, trouxe-os para perto, os alimentou.
E através da vida de José, todos foram salvos, não morreram de fome. Se José tivesse guardado aquela mágoa no coração, ele tinha dito: não, vão embora, desapareçam daqui, não quero ver a cara de vocês, vocês me fizeram mal e pronto. Mas não. Eu lembro também da história de Davi, pela quantidade de vezes que Saul tentou matá-lo. E ele todas as vezes perdoava. Nunca levantou a mão sobre Saul. Eu lembro também da história de Paulo e Barnabé, que tiveram as suas desavenças, mas também se reconciliaram. Então, meus amigos, meus amados, povo santo do Senhor, essa palavra veio para você nesse momento com uma missão de quebrantar o teu coração, para que você possa liberar o perdão contra o teu irmão que te feriu. Você possa liberar o perdão para o teu filho que te magoou, para o teu pai que te magoou, para o teu irmão, para o teu amigo, teu vizinho. Para que você possa desfazer as amarras que tem na tua vida. Às vezes uma bênção de Deus que tem para ser liberada e ela não vem para ti devido a essa amargura que existe no teu coração. Uma causa na justiça que está lá para ser liberada e ela não é liberada porque existe na tua vida essas amarras. A tua bênção da casa própria, a restauração da tua saúde. Eu não sei qual é a causa que tu tem colocado diante de Deus nesse dia, mas eu estou te dizendo nesse momento que existe um impedimento na tua vida e esse impedimento é essa questão do perdão, que você precisa liberar sobre a vida de alguém. Eu não sei onde você está ouvindo, mas a palavra de Deus ela é como uma flecha. E ela vai nesse momento entrando no teu coração, amolecendo esse coração de pedra e fazendo dele um coração de carne, para que você possa nesse momento se colocar diante do Senhor e verdadeiramente perdoar o seu irmão que te ofendeu, o seu próximo que te tem ofendido, para que quando te ajoelhares no teu quarto e orares assim: perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, a quem nos tem ofendido. Para que quando Deus lá de cima escute essa frase, Ele diz assim: agora sim, meu filho. Porque a partir do momento que você fala isso, é como se você estivesse decretando na sua vida a sua condenação, quando você está com o coração amargurado e ressentido. Porque a partir do momento que você está com o coração preso sobre alguma mágoa que te foi feita, que você não liberou o perdão, e você se ajoelha e diz: Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Mas Deus lá de cima está dizendo: não, está errado, você perdoou não. Estou vendo aí teu coração contrito, teu coração amargurado, teu coração aí duro. O irmão passa na rua, você passa para o outro lado. O irmão chega num local, você vai e sai. Deus está te dizendo nesse momento: perdoa. Porque quando tu se ajoelhar no teu quarto para orar ao Senhor: perdoais os nossos pecados, assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Aí Deus lá de cima vai dizer: agora sim. E vai abrir as janelas do céu, derramar bênçãos sem medida sobre a tua vida. Atender aquela petição que tu tens feito há muito tempo. Restituir a saúde que você tem pedido. Abrir aquela porta de emprego que você tem orado. E o inimigo não vai ter mais poder sobre a sua vida. Então reflete nisso. Porque Deus manda te dizer nessa manhã que você precisa liberar o perdão. Porque assim que você fizer isso, tomar essa atitude,
Deus. Ele vai te dar aquela unção sem medida. Aquele batismo com o Espírito Santo que você tem clamado a Deus, que você tem se dedicado tanto, pedindo: Senhor, batiza-me com o teu Espírito. Mas ele não vem sobre ti porque o teu coração está amargurado por falta de perdão. Eu estava escutando uma mensagem há um tempo atrás, e essa mensagem dizia o seguinte: um pastor estava com o coração aperreado porque há muito tempo não tinha conversão na igreja, e ele estava preocupado. Tinha um pregador convidado, e ele conversando com esse pregador e disse: eu estou com o coração amargurado porque há muito tempo que não tem uma conversão dentro da igreja. E durante a mensagem, Deus tocou no coração daquele pregador sobre perdão. E aquele irmão pregou sobre perdão no altar. Deus colocou no coração dele para ele pregar sobre perdão. E nessa mensagem que eu estava escutando, esse pregador dizia o seguinte: quando ele começou a pregar sobre perdão, o pastor se levantou e foi lá, abraçou um dos obreiros. Aí daqui a pouco a irmã se levantou e foi lá e abraçou a outra irmã. E daqui a pouco foi outra e levantou e foi lá e abraçou outra irmã. E ali naquele momento na igreja foi como se fosse uma grande redenção. Naquele momento, todas as pessoas que estavam com o coração contrito, com o coração amargurado, com o coração preso, liberaram o perdão. E ali naquele momento, 18 vidas se converteram ao Senhor. 18 almas se voltaram para Deus. Então o que estava travando ali naquele ministério era justamente o coração preso do pastor, das irmãs, dos obreiros, pessoas que estavam ali dentro, à frente do ministério, que tinham esse probleminha, grande problema para resolver. Deus, ele quer trabalhar na tua vida, mas ele precisa que você tome essa primeira atitude de perdoar. Aí depois que você fizer isso, depois que você liberar o perdão do teu irmão, aí você chega, se ajoelha e diz: Pai, perdoa-me pelas minhas falhas. Eita, glória a Jesus. Aleluia.